Olá, eu sou Camila, sou psicóloga clínica, falo de prevenção, intimidade segura e desenvolvimento infantil. Vim falar hoje um pouquinho do medo. A gente tem uma ideia muito distorcida de que medo é ruim, medo é sinal de fraqueza, medo não é adequado, que o medo paralisa. O medo faz muito dessas coisas, mas a gente vem de uma educação, de uma geração que aprendeu muito a vivenciar as coisas através do medo. Então é muito comum nós adultos termos alguma lembrança ligada ao medo. Então, medo do homem do saco, medo da loira do banheiro, medos. E a gente acaba de uma maneira até às vezes inconsciente passando esse medo, ensinando através do medo. Então, pensando no que eu falo muito aqui, na temática da prevenção, é muito comum a gente escutar frases, eu já falei para minha criança não deixar ninguém chegar perto dela porque o estranho pode atacar, de não confiar no outro. E isso, primeiro que é uma ideia distorcida de que o abuso acontece com pessoas distantes. A grande maioria dos abusos, já falei aqui inúmeras vezes, acontece com pessoas da convivência dessa criança, da convivência dessa família, acima de qualquer suspeitas. Quando a gente usa o mecanismo, o medo para ensinar, a gente afasta, Então, falar para sua criança, olha, não deixa ninguém chegar perto de você, não fala com o estranho, se o estranho te chamar, não vá, lógico, essas orientações precisam ser feitas, mas explicar o que é, do que essa criança precisa se defender. Então, não é simplesmente se um estranho te chamar, você não vai. Entender o que é, do que essa criança precisa ter medo. O que é o abuso? Como é que eu vou falar de prevenção de abuso com uma criança pequena? E aí você vai adequar. Como é que a criança pode ter medo, se proteger de algo que ela não sabe, que ela nunca ouviu falar? Então, é muito comum a gente achar que o outro vai entender o que a gente sente, que a gente não precisa falar, que tá claro, mas às vezes tá claro só pra gente. Então, ensinar para sua criança o que é o abuso e ensinar para as crianças pequenas e para as crianças maiores do que elas têm que se defender. Então, explicar que abuso é quando alguém faz algo ruim com você, com a criança, que é pegar de um jeito que essa criança não gosta. E o que essa criança tem que fazer quando acontecer uma situação dessa? Porque simplesmente colocar o medo numa tentativa de ensinar, não resolve, não ajuda. Então, explicar para essa criança que qualquer toque da qual ela não goste, ela tem que falar. Ensinar para essa criança que o abuso é quando o outro tenta fazer alguma coisa ruim, que machuca, que não traz uma sensação boa, que traz um aperto no peito, que traz um desconforto. Falar para as crianças maiores que é o tentar passar a mão, que é o tentar beijar à força, para quem que ela deve contar, quem faz parte dessa rede de segurança, qual é o comportamento que ela tem que ter imediatamente quando ela percebe isso. Percebe que você explicando todo o processo fica fácil da criança conseguir identificar. Então, o medo, lógico, ele tem o seu papel importante, ele nos protege, ele tem essa função, mas o medo sozinho paralisa. E aí a gente não consegue utilizar ele a nosso favor. Então, perca também você o seu medo de falar com o seu filho sobre isso. Não é adultizar, não é assustar, é conversar de uma maneira lúdica, de uma maneira leve, para que ele entenda ou ela entenda todo esse processo. É isso. Espero que tenha feito sentido para você e se fez, compartilhe e marque aqui outros pais, outros cuidadores, outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. É isso. Um forte abraço e até a próxima.